Conversa Paralela, um papo de educadores para educadores e outros curiosos que quiserem participar desse grupinho. Apresentado por Cíntia Justino. Nesse episódio, a Conversa Paralela tem um gostinho especial. Ela tá quentinha. Isso porque vamos colocar a mão na massa. Ou melhor, entender um pouco mais o que afinal isso quer dizer. Esse é um assunto que, apesar de não ser novo, tem ganhado espaço nas discussões sobre aprendizagem. Para falar disso, a convidada de hoje é daquelas professoras que, quando você vê, tá toda suja de tinta com os estudantes, botando todo mundo dentro do ônibus e levando para brincar e aprender na terra. Fanny Minerbo é formada em Design Industrial pela FAAP, em Pedagogia pela Anhanguera Uniderp, tem pós-graduação em Comércio Exterior pela Mackenzie e atualmente faz mestrado em Educação, com foco em currículo e em práticas de ensino pela Universidade de Illinois. Começou sua carreira na educação como professora de inglês, foi professora da educação infantil e do ensino fundamental. Hoje em dia, é coordenadora pedagógica no Ensino Fundamental 2, em uma escola em São Paulo. Fanny, obrigada por aceitar esse convite. É muito importante que os outros educadores possam te ouvir, né? Uma pena que eles não possam ver suas aulas todas, mas te ouvir sobre a sua prática e seus estudos nesse campo de aprendizagem mão na massa. Adorei esse convite. Eu adoro uma conversinha paralela, principalmente quando ela tem boas intenções. Então, vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, eu sempre quero começar essa conversa, e eu acho que é um ponto importante, sabendo como é que os educadores chegaram até aqui. Você não tem uma trajetória exatamente linear, né? A sua formação tem coisas muito diferentes do que normalmente um educador tem no seu currículo. Você, pessoalmente, é uma pessoa que tem muitos interesses diversos. Então, eu queria que você contasse, quando você se pensa como educadora, como professora, o que é que te fez chegar até aqui? Eu sempre tive um pezinho na educação. Na verdade, eu acho que eu tinha o coração na educação. E hoje, assim, quando eu olho toda a minha formação, todos os estudos, os trabalhos, os lugares por onde eu passei, eu vejo que essas experiências somam muito para o lugar que eu ocupo hoje. Principalmente quando a gente fala de aprendizagem ativa e por projetos também. Nesse lugar fica muito evidente, principalmente o papel que a faculdade de design teve. Era uma faculdade super massa. E hoje, mais do que nunca, eu uso muita coisa que eu aprendi na faculdade de design. Talvez quando eu trabalhasse nessa área eu nem usasse tanto. Então é muito legal de ver como as coisas foram. Essa parede foi se construindo com esses tijolinhos que vêm de lugares super diferentes. Mas teve aquele momento da virada de chavinha. Eu acho que eu consigo também ver que foi ali em 2014, quando eu comecei a entrar em contato com abordagens, por exemplo, Reggio Emília, descobri o que que era o Project Zero, e tudo isso assim deu muito assim essa lampadinha do opa, onde a educação tá? Porque eu acho que quando eu fiz a primeira faculdade, quando eu escolhi o que eu achava que eu queria ser, sabe, o que você vai ser quando você crescer, eu não pensava em ser educadora, apesar de ter já atuado como voluntária em ambiente de educação não formal e ter sempre crescido com isso, mas eu não pensava que ia ser o final, que eu ia acabar nesse lugar, assim, formalmente. E essas abordagens, né, de colocar, de verdade, o estudante no centro, que sai do que a gente entende por escola tradicional, institucional, foi aí que eu me entendi como educadora. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver comigo. E aí não foi só o pezinho na educação, daí foi tudo. Daí mergulhei de corpo, alma, e aqui estamos. Boa, boa. Você já trouxe um monte de spoiler aí na sua fala, que a gente vai falar mais profundamente, mas eu queria começar por um termo que você traz nas mãos, que você carrega com você, que é um termo que talvez nem todo mundo, né, nem todo mundo conheça, nem todo mundo tenha ouvido falar, apesar de muito provavelmente já ter experimentado em algum momento.
que é essa palavra tinkeragem. É isso mesmo, né? Tinkeragem. É escrito com T-I-N. É uma palavra que vem do inglês, mas que assumiu um significado em português. Conta pra gente o que que é que essa tal de tinkeragem, essa palavra esquisita, engraçada, quer dizer na educação. Vamos lá. Primeiro vamos falar desse termo, né, do tinkering, ou da tinkeragem, ou do tinquerer, porque dá para usar muita coisa aqui. E eu sou aquela pessoa que gosta sempre de ter uma imagem para isso. E aí vem para mim a Tinkerbell, e aquele pozinho mágico que põe magia em tudo. Então eu adoro pensar nessa imagem. O tinkering, ele é uma atividade exploratória, 100% mãos na massa. Eu gosto muito do conceito que o tinkering é pensar com as mãos, o pensar fazendo. Ele contém uma ludicidade e uma espontaneidade também. Então, essas são as principais características dessa abordagem. Então, quando a gente fala de tinkering no ambiente educacional, seja ele um ambiente formal, né, então a escola mesmo, ou de educação não formal, a gente precisa falar de intencionalidade, né? É diferente daquele brincar solto. Então, apesar de conter toda essa ludicidade, ela tem uma intencionalidade. E ela está presente desde a escolha dos materiais que vão estar lá, ou como esses materiais são oferecidos, estão dispostos, as cores, as texturas, os formatos e até como vai ser o disparador dessa atividade, porque ela é uma atividade intencional, gente. Essa palavra eu vou repetir 1000 vezes ao longo dessa conversa. O que vai ser o disparador, né? Como a gente vai começar isso? Também ter em mente, não confundir. Quando a gente tem essa intencionalidade bem clara, aí a gente não confunde o tinkering com o brincar, que também é muito bom, mas aí o objetivo é outro. Exato, acho que esse conceito de tinkeragem, né, ele traz essa visão do estudante que está sempre fazendo alguma coisa. E aí a gente vai começar a se aprofundar nessa ideia de fazer alguma coisa, que para mim está ligado, assim, não é a mesma coisa, então são conceitos diferentes, mas está intrinsecamente ligado ao que a gente chama de aprendizagem ativa. O que que é essa aprendizagem ativa? Que também às vezes a gente ouve esses termos e eles começam a ter significados muitos, entram no senso comum, né? Então, a aprendizagem ativa quer dizer que que o estudante é responsável por sua própria aprendizagem. A partir disso aí que você falou, né? As experiências, as vivências, as reflexões. Cada estudante individualmente vai construindo o seu caminho de aprendizagem. Mas o que quer dizer de fato que um estudante participa do seu processo de aprendizado? Né? O que que é que como é que a gente vê isso? E mais ainda, né, que eu acho que é também outro ponto importante, como é que o professor participa disso? Porque também pode trazer essa ideia de afastamento do professor, e é exatamente o contrário. Você falou aí, né, da intencionalidade, do objetivo. Então, eu queria que você relacionasse, né, pegando essa ideia da tinkeragem, de pensar com as mãos, das atividades exploratórias, o que significa o estudante estar no centro e qual é o papel do professor nisso. Acho que a gente podia ficar algumas horas falando do papel do professor nesse contexto de aprendizagem ativa. Eu vou começar por aí, né? Então, acho que quando a gente. E vou tentar afunilar um pouquinho com o Tinkerar aqui, do papel do professor nesse caso, senão a gente também vai longe. Então, eu acho que quando a gente opta por essa abordagem, por uma atividade, então, de tinkeragem, uma atividade de mãos na massa, o professor ele vai ter esse papel muito importante de curadoria, né? Então ele tem que saber muito bem aonde ele quer chegar, onde ele quer levar esses estudantes, né? Com essa prática. Então, essa questão, qual é o meu objetivo, qual é o percurso, e aí o meio vai ser a tinqueiragem. Então, isso tem que estar, esse planejamento tem que ser muito bem feito, senão fica uma coisa sem propósito. Então, essas escolhas dessa curadoria são fundamentais para que a atividade seja bem sucedida. E olha, eu estou falando a atividade, o processo, eu não estou falando do resultado.
Então, para a gente garantir o percurso, essa curadoria que vem lá, aonde a gente quer chegar. Então, a gente vai de tinkeragem, o que que eu vou oferecer, que subsídios eu vou oferecer para que essa prática de fato aconteça. Então, materiais, disparadores, esse professor que vai ficar ali durante a atividade fazendo essas intervenções. Qual vão ser essas intervenções? Ou não? Hoje eu tenho um objetivo claro. Eu escolhi não intervir. Eu vou estar só no papel de observador, uma escuta atenta para o que os estudantes estão ali fazendo, se eles estão fazendo em grupo ou em pares, como são essas discussões, em que lugar que elas estão se dando, como o professor pode enriquecer caso elas não estejam acontecendo. Quais são as perguntas que ele vai fazer para esses estudantes que vão levar a um lugar de reflexão durante a prática? Ou não? Planejei, a atividade vai acontecer solta e as perguntas vêm depois. Então, o planejamento, ele é o lugar fundamental do professor. Então, você tem esse professor que sai do lugar de ser instrutor para ser curador, planejador e incentivador da reflexão. E isso tudo, que não é um afastamento, mas é um papel diferente do professor, é o que permite que o estudante, então, ocupe o lugar ativo. Porque ele sai do lugar de auditório, de ficar ouvindo esse professor e entregando atividade ali, só entregar. E eu acho que a gente vai precisar de mais 5 podcasts para falar sobre Eu vou isso. adorar. Mas é muito interessante isso que você está falando, porque pode haver essa confusão, né? De que quando a gente fala que o estudante está no centro, pode haver essa confusão de que a gente está minimizando o lugar do professor, né, na sala de aula. E pelo contrário, o professor, ele assume esse papel de quem sabe o que está acontecendo ao seu redor, de quem também está participando do que está acontecendo ao seu redor, né? Eu lembro quando eu era professora de STEM, é uma coisa que eu sempre falo e sempre vou dizer. As aulas que me davam mais trabalho para preparar, que eu gastava tempo, que o espaço estava completo, que os materiais estavam disponíveis, que eu conseguia dizer para os estudantes exatamente onde eles queriam chegar, eram as aulas que naquele momento, né, vamos dizer, nos 50 minutos, eu menos era vista, mas eu conseguia ver os estudantes fazendo qual era a proposta. Então, né, essa coisa de sair do palco, do professor que sai do palco, abre espaço para o aluno, permite que o professor veja o aluno, né? Porque no fim é isso. Os professores precisam ver o que os estudantes estão fazendo e participar disso também, né? Sem dúvida. E eu gosto quando você fala, são as aulas que dão mais trabalho. Eu acho que o professor, né, pode achar que, poxa, vou dar uma aula mãos na massa, vou só ficar ali olhando. Nossa, não, eu acho que a aula que dá menos trabalho é aquela que você pega o livro, escreve um monte de coisa na lousa e vamos lá, pessoal, abre na página 30, faz exercício 1A, B e C e entrega a ficha. É um outro lugar. Então, o papel do professor de hoje, o papel do professor do século XXI é esse, de entender como você leva o seu aluno, como você encaminha ele, né? E não do professor que tem absolutamente do conhecimento todo e vai só despejar ali e o aluno ouvinte. A gente não quer mais o aluno ouvinte, o mundo não é mais esse, né? Aliás, falando em um mundo que não é mais esse, você trouxe uma palavra que é também de extrema importância nessa revolução de mídias, dispositivos, inteligência artificial que a gente tem vivido, que é a curadoria. Curadoria, ela só é possível de ser feita quando você tem alguma capacidade de olhar crítico para um determinado assunto, porque você vai fazer uma escolha. Para fazer uma escolha, você precisa saber que você está tirando uma coisa para colocar outra, colocando uma e deixando outras de lado. Então, é uma habilidade essa de curadoria que vem também da capacidade de refletir sobre aquilo que você está aprendendo. E aí, outro ponto que eu acho que é importante é que quando a gente fala de aprendizagens mão na massa, parece que os estudantes precisam estar sempre ocupados, sentados numa mesinha, recortando, colando, fazendo teatro, virando cambalhota. Isso faz parte, é ótimo e é maravilhoso. Mas tem uma etapa desse processo de aprendizagem que é fundamental, que é a reflexão.
Só que como é que eu sei se alguém está refletindo? Eu aqui, por exemplo, né, a gente está fazendo essa conversa, eu estou olhando para a sua carinha e estou vendo quando você sorri, estou vendo quando você concorda, né? Mas como é que um professor sabe se um estudante está refletindo? Como é que eu alcanço isso nos meus estudantes? Maravilhoso. Acho que é isso, né? Então, sem a reflexão, a gente corre o risco do fazer por fazer, quando a gente está falando da educação intencional, né? De virar aquele fazer tarefeiro. E não é esse, de novo, o lugar da aprendizagem ativa. Então, o verdadeiro aprendizado, assim, ele acontece mesmo na reflexão. É quando acontece aquele momento, ahá, ou eureka, ou a minha geração diria o momento que caiu a ficha também. Então, é a reflexão que permite que o estudante faça a transferência do aprendizado daquele momento, conectando com a vida dele, com outros contextos. E é essa transferência que dá para a gente a certeza que aconteceu uma compreensão. Então, vamos imaginar o cenário da aprendizagem ativa rolando, os estudantes ali com então, tinta, porque eu adoro tinta, tesoura e papelão e todos os materiais não estruturados que eu também sou apaixonada. E esse professor ouvinte, né, e observador, ouvinte não, não gostei. Esse professor que está escutando ali com muita atenção e observando, ele vai passando ali nos grupos, com os pares, e vai fazendo essas perguntas que vão suscitando essa curiosidade, vão levando o estudante para esse pensamento. Às vezes não precisa, às vezes a atividade ali teve um disparador tão potente e você está vendo aquele estudante super ali engajado e só de ver ele trocar uma pecinha ou mudar a cor ou desfazer ou ficar até bravo, tem uns que vão até xingar, né? Não era isso que eu queria. Isso é uma evidência de reflexão. Não deu certo, caiu. Vou fazer de novo trocando o redondo pelo quadrado, a caixinha de fósforo pelo rolinho de papel higiênico. Você vai vendo isso acontecer, você vai vendo essas reflexões. Isso durante o processo. Mas tem um lugar fundamental que é o pós-processo. Toda atividade de mãos na massa, ela tem que ter o momento ali da retomada, que é o momento que para por hoje, né? Pode até ser, eu gosto daquelas atividades que duram a semana inteira, que a gente vai mexer com a mesma coisa de novo, os estudantes vão poder revisitar e trocar, modificar, enfim. Mas, então, eu planejei a minha atividade, tem 1h30 de mãos na massa. Mas depois tem 20 minutos que a gente vai conversar sobre o que aconteceu. E aí, se eles são muito pequenos, eles podem fazer um desenho e contar como o desenho reflete aquilo que eles fizeram. Se eles são maiores, eles podem primeiro discutir em par e depois abrir para o grupo. Tem muitas maneiras da gente fazer essa troca, que é poderosíssima. E daí a gente enxerga essa reflexão deles. Quando eles estão contando para o colega o que que eles fizeram, aonde eles chegaram, o que deu certo, o que deu errado, o que eles vão fazer diferente amanhã, porque se eles vão ter, né? Conta para eles, olha, por hoje é só, mas a gente vai poder revisitar amanhã. Então você já vê eles refletindo, não, amanhã eu vou começar desse jeito. Eu não vou usar durex, eu vou usar cola quente. E aí você vai entendendo por quê. Eu estou falando aqui só de materiais porque eu estou dando um exemplo. Mas é uma atividade que está ligada a um conteúdo, e eu espero que seja, então você vai ver isso aparecendo ali também, né? Se é um barquinho que tem ali, a gente está falando do peso, da densidade da água, não sei, alguma coisa assim, por que que deu errado, por que que deu certo, que eu vou fazer diferente de amanhã? Isso tudo vai evidenciar essa reflexão. E esse pensamento crítico. Eu vou colocar mais uma palavrinha importante aqui, né? Então, acho que a gente consegue ver essa reflexão na conversa pós-tinqueragem. E é muito interessante, né? Porque acho que tem um ponto muito importante também da etapa da reflexão, que é abrir caminho para uma nova tinqueragem. Porque quando você reflete, você percebe que aquilo que você fez tem mais uma possibilidade, tem um outro jeito de se fazer. Você descobre que o seu colega talvez tenha usado um material que funciona melhor para aquela atividade. Talvez a sua sala inteira descubra que o seu material utilizado foi uma novidade, então a partir daí, né, a próxima etapa. Então, pensando
nisso que você trouxe, né, da compreensão e de uma aprendizagem que dura mais tempo do que uma resposta pronta, a reflexão faz isso, né? Ela vai amarrando essas pontinhas e essa aprendizagem vai se tornando visível. Então, os estudantes vão trazendo à tona aquilo que eles estão construindo, porque é isso também, né? Um tijolinho, depois de outro tijolinho, alguns estudantes demorando um pouco mais no seu tempo, outros estudantes que já alcançaram e que precisam de novos desafios, né? Então, isso é muito importante para o professor, a etapa reflexiva, inclusive no que você disse, né, do planejamento. O planejamento da etapa reflexiva, ele também é assim, tem que estar muito claro para o professor, né? Quais as perguntas, por exemplo, que ele vai fazer. Perfeito. E tem outra coisa também que você trouxe e que eu acho que a gente tem que valorizar muito. A aprendizagem, ela é social. A troca com os pares, a gente observar o que os colegas fizeram e, né, e o professor beneficiar isso também. Como que eu vou fazer essa parte? Não adianta o estudante foi lá, fez o dele, o outro fez, e cada um só olhar para o seu. A aprendizagem é social, gente. A gente precisa ter isso. Aquela sala de aula que não tem conversa paralela não é uma sala de aula com aprendizagem ativa. Esquece, sabe? Quem não ficar quieto vai para fora, de novo. A gente não tá mais nesse lugar, a gente não quer isso. A gente quer troca, troca entre os pares, troca entre o grupo todo. É assim que se aprende. Perfeito, uma ode às conversas paralelas, né? Elas nos dizem muitas coisas. Agora, conforme você vai falando, né, do que é aprendizagem ativa, da tinkeragem, você vai trazendo um monte de exemplos. A pecinha, o barquinho, a experiência. E aí, o professor é difícil, né? Às vezes a gente não tem tempo para nada, mal para tomar água durante um dia de aula, para ir ao banheiro. Quem nunca, né, terminou um dia todo de trabalho e falou, hoje nem fui ao banheiro. Não façam isso, mas isso acontece, a gente sabe. E aí eu fico pensando assim, quando a gente fala desse tipo de aprendizagem, e a gente falou lá no início, dá trabalho, e dá trabalho mesmo, e a gente precisa reconhecer que dá trabalho. Somos profissionais, trabalhamos, e o nosso trabalho é complexo, mas não é impossível. Não é impossível. E também acho que tem um outro elemento que é o custo mesmo desses recursos, né? O quão caros são esses recursos, o que que a gente precisa fazer para ter uma experiência dentro da sala de aula e etc. Então, eu queria que você trouxesse exemplos dessa tinkeragem, desse mão na massa, que é possível fazer numa sala de aula com trabalho, mas que é possível, assim, né? É acessível, acho que essa é a palavra. Isso. Acho que é sempre possível. Para uma atividade de mãos na massa acontecer, você não precisa do material mais caro do mundo ou um monte de material. As coisas mais simples já funcionam. Eu sou uma grande fã dos materiais não estruturados. Tem uma diferença entre sucata e material não estruturado. Isso também é um papo para uma outra conversa. Tem uma coisa super bacana, é facinho de pesquisar isso, então já vou trazer aqui. Em Reggio Emilia, eles têm uma coisa que chama Centro Remida, que é bem bacana. É um lugar onde muitas fábricas depositam materiais que não vão ser utilizados, que seriam sucata ou seriam lixo até. Então, imagina grandes carretéis de fios, de tecelagens ou peças que são interessantes. A gente aqui no Brasil ainda não tem isso, não é da nossa cultura, mas a gente consegue em vários lugares, assim, vou chamar aqui de restos industriais, não sei muito como trazer isso, que é diferente do potinho de iogurte, do rolinho de papel higiênico. Ele é um material que suscita maior curiosidade, os estudantes não estão acostumados a ver. Então, essa é uma opção bacana se a gente tiver como achar. Senão, a gente vai no básico. Botões são peças incríveis, caixinhas. Eu gosto particularmente dos limpadores de cachimbo e das coisas que a natureza dá pra gente. Casca de árvore é uma coisa muito fantástica. Folhas de todas as cores, modelos e tamanhos, dá para fazer tanta coisa com flores. Eu era aquela professora meio doida, assim. Agora, nem tanto porque eu tô fora de sala, mas o meu carro vivia, o porta-mala vivia cheio de
tronco de árvore, folhinhas e pedacinhos de coisa. E quando tinha a questão de insetos, às vezes tinha inseto morto mesmo, que guardava na caixinha. Enfim, tudo, tudo que a gente vê no nosso dia a dia pode virar uma peça de aprendizagem ativa, né? Então é muito legal ir guardando caixa de ovo, tudo isso. E daí você vai olhar de novo. O planejamento é o grande segredo. Você vai olhar para onde você quer chegar e o que pode ser usado, né? Desde os plásticos, garrafas, tampinhas e um bom disparador, né? Então, assim, eu falo assim, o bom disparador também é muito importante nessa atividade. O que vai ser o seu bom disparador? Vai ser uma história que você vai contar, um problema que esses estudantes estão vivendo na comunidade dele, que eles precisam achar uma solução, e eles vão achar essa solução, em vez de pesquisar, eles vão achar fazendo. Olha que legal, eu gosto muito disso, né? Então, tá com um problema no playground, choveu muito, as poças são enormes. Qual a solução possível para minimizar isso? Vamos lá, e daí tem um monte de palitinho de sorvete, um monte de tampinhas, caixas de todos os tamanhos. Isso é uma ideia. Mas se você também tem acesso a outros materiais, Lego é um negócio incrível. Aqueles tijolinhos de antigamente, kit de construção, que tem as casinhas, os telhadinhos, massinha super bacana, amo argila, enfim, não precisa ser uma coisa cara ou difícil, é aquilo que você tem ali a seu favor. E eu também gosto muito quando os estudantes, desde o começo, estão colaborando. Então, aquele bilhetinho para as famílias, olha, semana que vem a gente vai ter uma atividade diferente. Estamos coletando pedaços de tecido, retalhos, linhas. E aqui tem uma coisa do medo que a gente tem que falar. O medo do estudante com a agulha na mão. Não, a gente ensina a usar agulha. O medo do estudante com martelo. Não tem medo, a gente vai ensinar como que usa o martelo com segurança, a faca com segurança. A massinha cortada com a faca, ela é super legal. Você corta e ainda está ensinando ali a usar a faca com responsabilidade. É legal essa palavra também. Eu falei agora e eu acho que ela permeia toda essa conversa. O estudante responsável pelo processo de aprendizagem, pelo bom uso dos materiais. Poxa, tem muita coisa para explorar aqui. E não precisa ser, lógico, a tinkeragem é complexa, tem várias camadas aí que envolvem a aprendizagem, mas não no lugar dos materiais, porque o mais simples já cumpre a função, né? Então, não, eu tenho só sucata. Não é só sucata, já é muita coisa e pode ser bem bacana essa sucata. Incrível, porque ao invés de pensar em possibilidades, pensar em possibilidades infinitas, né? Assim, o que que é que pode ser feito com aquilo que a gente tem disponível? E acho que o que você traz também é que, desde o início, essa aprendizagem, ela não é uma via de mão única, não é o professor entregando um material para o estudante trabalhar. É o estudante pensando nos materiais que ele pode usar, as famílias junto, sempre tem uma tia costureira que tem lá uma sacola de sobra de tecido que manda para a turma toda. A gente sempre conhece alguém, então isso é muito importante. Mas isso já nos leva para a próxima questão, que é: eu nunca pensei em aprendizagem ativa, trabalho numa escola que não tem essa cultura. A minha formação, no episódio anterior, a gente falou sobre formação de professores. Nem todos os professores, né? A gente não aprendeu na maioria das vezes de forma ativa, a gente não teve oportunidade de vivenciar esse modo de pensar, e aí queria começar a fazer isso na escola, queria trazer isso, me interesso, acho bacana, já tenho algumas práticas. Então, o que é que um professor precisa, então, dele, para fazer aprendizagem ativa, e onde tem material disponível para isso? Lá na sua primeira fala, você já trouxe algumas citações, mas queria que você fosse mais a fundo, assim, por onde eu começo a pensar em tinkeragem? É um convite que eu vou fazer aqui para todo mundo que estiver ouvindo, então. Senta um pouquinho e lembra da sua infância. Lembra o tanto que você aprendeu brincando.
Tenho certeza que você vai lembrar de algum momento que você aprendeu alguma coisa que você sabe até hoje, que é importante para sua vida, no momento que você estava lá brincando. A gente fala assim, é senso comum, a criança aprende brincando. Agora se preparem para essa verdade. O ser humano aprende brincando. A gente não para de aprender brincando. A gente para de brincar porque algum dia alguém enfiou na nossa cabeça que adulto não brinca. Gente, é mentira. É mentira. Adulto brinca e aprende brincando. Então, o professor, acho que a primeira característica do professor em Mãos na Massa é se permitir brincar, se permitir experimentar, se permitir explorar. É voltar nesse lugar. E aí, já falando dos materiais e onde buscar, eu acho que a primeira fonte é o Lifelong Kindergarten, que é um laboratório do MIT. Olha que importante, gente. O MIT tem um laboratório que chama Jardim de Infância para a Vida Toda. Então, assim, vamos olhar para o nosso brincar sim. Eles têm o livro deles em português, eles têm site, eles têm curso, tem um curso que inclusive é gratuito, vale muito a pena essa referência. Que mais? Eu gosto do Instituto Catalisador, que também traz muitas dicas e atividades fantásticas ali que você pode usar, você pode remixar para a sua prática, é um super ponto de partida. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, então também pode se associar, tem os congressos da rede, tem um monte de iniciativas, também super acessível. Tem o pessoal do Tim Querer, que tem site também na internet, também tem umas propostas prontas. E quero citar também o Exploratório, que é um museu em São Francisco, que também você entra no site do museu e tem muita coisa bacana acontecendo. É um museu super sistêmico, por assim dizer, e tem ideias fantásticas que você consegue ou incorporar diretamente na sua prática, ou de novo, vai remixando, veja o que os colegas estão fazendo. Tem muitos educadores de olho na aprendizagem ativa e mãos na massa hoje. Para voltar lá no começo, ai, puxa, Fanny, minhas crianças são tão pequenas, são ali 1 ano e meio, 2. Então, Reggio Emília é o lugar, tem muito material de Reggio, tanto na internet quanto muitos livros, dá para achar, é acessível. E as atividades ali de Reggio são todas nesse lugar do estudante no centro da aprendizagem, desde muito pequeno, muito mãos na massa, com muita natureza envolvida e muito guache, muito argila do jeitinho que eu amo. E também queria falar dos cursos do Project Zero de Harvard. Tem várias plataformas, tem um especial que chama Let's Play, que traz essa abordagem do brincar, do playful learning, como você faz isso com intencionalidade no seu dia a dia. Então, como você pega isso e traz para sua sala de aula. Acho que aí tem já um bom começo. Tem bastante material. Eu queria dizer que essas referências vão estar disponíveis. O que tiver site, eu vou linkar na descrição do episódio, então eu vou colocar tudo lá disponível. E é isso, né? Acho que começa por essa exploração. Project Zero também, as rotinas de pensamento, que são excelentes para essa etapa da reflexão, ajudam muito a tornar essa aprendizagem visível. No catalisador já tem disponível, já tem muita coisa em português também, né? Das rotinas de pensamento, para quem Isso. não lê inglês. Tem em espanhol no próprio site de Harvard, então tem bastante material disponível, eu acho que é isso. Mas sem dúvida, o disparador é a vontade de aprender por exploração, relembrar disso, né? Entrar em contato com essa criança que é curiosa, que aprende, que explora. A gente já está se encaminhando para o final, e aí eu, quando estava pensando nesse roteiro para te perguntar, né, lembrando também de como é ser professora, de estar lá na sala de aula e pensando que tem aquele dia em que você planeja, que você enche o seu carro de tralha, leva botão, fala com o prédio inteiro pedindo material, planeja uma experiência de aprendizagem, uma investigação e fala: meus estudantes vão amar, vai ser maravilhoso. E aí não dá certo, dá errado. Ou será que não funciona do jeito que você pensou? O que que um professor pode fazer quando isso acontece com ele? Senta e chora? Eu adoro quando acontece isso também, gente, porque a aprendizagem se dá no erro, né? Então a gente aprende muito quando dá errado.
E aí vai depender da situação. Tem horas que dá para sentar com o grupo e falar, gente, o que que deu errado? Por que que vocês acham que não funcionou? E vai virar um grande debate ali com os seus estudantes. Tem horas que não, tem horas que tá na sua conta mesmo de não perceber ali, não fazer uma boa leitura do ambiente. O que que deu errado, né? Então, às vezes a atividade era ótima, estava super bem planejada, o material era maravilhoso, o disparador era perfeito. E foi aquele dia que o almoço estava horroroso e essa aula era depois do almoço. Não tem como. Vamos, recolhe tudo e deixa para amanhã, deixa para o próximo dia. Tem coisas que são fatores externos que a gente não tem como controlar. Mas tem as coisas que a gente aprende também. Às vezes a atividade está tão legal e você planejou 50 minutos. E 50 minutos, quando você foi ver, era um grupo que não tinha tanta intimidade com a tesoura. E não aconteceu. Porque os 50 minutos eles usaram só para cortar no formatinho que eles queriam. Olha só, você aprendeu. Na próxima vez, vai precisar de mais tempo, vai precisar de uma aula só para cortar. Na próxima, vai colar. A gente vai aprendendo junto com o nosso grupo, né? Entender quem eles são, quais são os interesses deles. Então, isso é importante. Acho que antes de você pensar uma atividade de mãos na massa, entender quem é o seu público. De novo, eu vou fazer referência à minha primeira faculdade. Durante muitos anos, aprendi ali a olhar para o consumidor. Horroroso falar de consumidor quando a gente fala de educação, mas essa psicologia do consumidor, você entender para quem você está planejando o seu produto, isso tem muito a ver com a educação. Porque o que deu certo com essa turma pode dar muito errado com a outra. Então, você conhecer para quem você está planejando é muito, muito importante. Aí eu queria contar, uma vez eu planejei uma atividade super bacana, e o disparador era uma história, então tinha que sentar na roda, tinha que ler a história. E eu não li o grupo naquele dia, era um grupo que eu já conhecia bem. E aí foi justo o dia que a coordenadora resolveu assistir minha aula, que também acontece. E as crianças derretendo ali na roda, eles não conseguiam nem ficar sentados. Acabou, gente, não deu. Se vira nos 30, todo bom professor sabe o que é isso. Tá bom, então hoje a gente vai cantar e desenhar, e a atividade vai ficar para outro dia. Não adianta insistir numa coisa que não tá rolando. Recolhe, guarda na malinha e vai para outro dia. E essa consciência de que pode dar errado, que faz você ter alguma coisa na manga, tá? E se não rolar hoje? Então tem o rolou e deu errado, e aí o que eu vou fazer diferente da próxima vez? E tem o não rolou hoje. Olhar para isso, refletir sobre isso enriquece a nossa prática enquanto educador. Acho que a importância disso tudo que você está trazendo é que esse processo, quando a gente diz que o professor está de fato olhando e escutando os seus estudantes, abre o olhar para a importância do processo e não para o que o estudante vai entregar. Porque daí a gente pode correr e fazer o estudante entregar um desenho maravilhoso, né? Mas não é isso que a gente quer que ele pense sobre o que ele está fazendo. Esse olhar aberto, inclusive de perceber que tem dia que não vai rolar mesmo, a turma tá cansada, a turma, o calor tá muito grande, enfim, acho que isso é bem importante. E aí, qual é a diferença? Eu sei que você já trabalhou em escolas mais tradicionais, você tem experiência com turmas de idades muito diferentes, você tem também filhos adolescentes que estudaram em escolas diferentes e que você convive, né, com a educação por um outro olhar. Eu queria e hoje em dia você é coordenadora, então você também tem um olhar diferente do professor, né, para a sala de aula. Eu queria que você compartilhasse o que você percebe de diferente em crianças que passam por esse processo, né, de aprendizagem mão na massa, de aprendizagem ativa, e quando isso não necessariamente acontece. Então, eu pensei bastante sobre isso e eu cheguei em duas palavras que dão assim, que situam, né, a diferença entre a criança que passa por esse processo de aprendizagem ativa e as crianças que ficam somente no institucional, vou chamar aqui. Então, o Mãos na Massa, ele traz leveza e responsabilidade para a aprendizagem. A leveza vem desse mexer, tocar, fazer, que ele
tem um lugar de ludicidade, ele tem um lugar de movimento do corpo, de liberdade de se movimentar. Aqui na trilha instrucional, a criança está ali sentada o dia inteiro. Então, essa leveza no aprender. Também, esse professor que muda de lugar, né, que sai do lugar da autoridade, que sabe tudo e que tem que ser respeitada, esse lugar, ele traz um abismo entre o educador e o estudante. Você tem aquele estudante que tem medo do professor. Você tem aquele estudante que vai levar a dúvida para casa porque não tem coragem de levantar a mão e perguntar. Perguntar e dizer, não entendi. Por favor, me explica. Não é nem de novo, é de um jeito diferente, porque esse jeito eu não entendi. Você tem a criança com medo do professor. Essa é a pior relação que existe na educação. Pior. É o estudante que deixa de aprender porque tem medo da autoridade. Esse não é o lugar, gente, de novo, não é o lugar que a gente está hoje. Esse é o lugar da leveza que o Mãos na Massa, que a aprendizagem ativa traz, do professor que está ali do seu lado, ouvindo e valorizando a sua hipótese. Por mais absurda que ela seja, você vai ter a chance de testar essa hipótese e aprender que ela não tinha nada a ver. Mas o professor está te encorajando a fazer isso, a você aprender com os seus erros. A escola é o lugar de errar. Você está lá de verdade para abraçar esse erro e aprender com ele. É diferente a hora que você sair da escola. Aí tem um outro lugar, esse lugar do professor de te incentivar a tentar, a errar, a chegar em algum lugar e a refletir com isso. E você vê isso nos estudantes que estão nesse lugar da aprendizagem ativa. É diferente do estudante que está a vida inteira ali no copia da lousa, entrega atividade, tarefa, tarefa, tarefa. É uma outra relação com a aprendizagem, com a própria aprendizagem. Com entender como eu aprendo, como eu favoreço o meu processo. E aí que entra essa segunda palavra, que é a responsabilidade. Porque o estudante que está na aprendizagem ativa, ele é responsável pelo processo dele. É diferente do professor que entra, dá aula e pronto, né? Matéria dada, matéria estudada. E é um outro lugar de responsabilidade. É que ele tem que fazer, ele tem que performar, ele tem que ser parte do processo para chegar em outro lugar. Então, você vê aos poucos esse estudante se formando mais autônomo, mais responsável, mais amadurecido no lugar da aprendizagem do que o estudante que está sempre ali no eu não fiz porque o professor não pediu, eu não fiz porque o professor não mandou, eu não entreguei porque ele não me cobrou. Ele terceiriza a responsabilidade. Então, isso fica muito claro quando você compara os dois modelos. Puxa, que importante, porque lá no começo você disse que a tinqueiragem é um caminho pelo qual o estudante vai, né? Não é o fim. E agora a gente está aqui quase concluindo a nossa conversa, e no final das contas, a gente está falando de aprendizagem ativa, de tinqueiragem, mas no fundo a gente está falando que educação é maior. Educação tem a ver com essa relação do estudante com o professor. A gente está falando desse estudante que a gente espera que seja autônomo, que aprenda a aprender, que não é um estudante passivo no final das contas, né? E que está intrinsecamente relacionado com aquilo que está aprendendo, que tem sentido que ele está aprendendo. E o professor está neste processo com um papel fundamental, que é proporcionar isso tudo para o estudante, né? Trazer isso à tona para o estudante. É genial, assim, genial, é muito grande, né? Não termina aqui. E falando em não termina aqui, que daria para ficar 5 horas trocando sobre esse assunto, contando experiências. A gente falou dos desafios, a gente falou como dá trabalho, e eu gosto de dizer que dá trabalho mesmo, né? A Fanny já esteve ao meu lado em algumas vezes que eu disse, não é só fazer isso é complexo, é complicado, dá trabalho e a gente precisa reconhecer isso como professor. E você contou o que te fez chegar até aqui, mas eu queria que você falasse o que te faz querer continuar falando sobre isso tudo. Eu acho que a gente ainda vê hoje muitas pessoas falando da escola como um mal necessário, como um lugar chato, mas que é obrigação da criança, obrigação do jovem. Sua única obrigação é estudar.
como se fosse uma coisa horrível. Eu acho muito triste quando a relação escola-estudante se dá nesses termos, sabe? Ah, tem que fazer, tem que ir. E aí, ao longo desses 25 anos que eu flerto com a educação, eu estou totalmente inundada pela educação em momentos diferentes. E como você mesma disse, eu já tive com várias faixas etárias diferentes. Eu percebo a criança pequena indo para a escola e vivendo um encantamento em sala de aula. Sempre as crianças pequenas parecem gostar mais da escola do que, do que as crianças mais velhas, do que os jovens. E ao longo desses anos eu fui percebendo que esse encantamento vai se perdendo por falta, tipo, agora chega, agora você não pode mais brincar. Agora não tem mais fantasia na escola, agora é só realidade, agora é prova, porque é isso, porque tem que ser difícil, porque tem que ser massacrante, porque tem que estudar mesmo, horas e horas. E eu não acredito nisso. E aí, de novo, a primeira faculdade, eu vivi isso, né? Eu vivi a escola institucional, tradicional, com muita lição de casa, prova, semana de prova, pouquíssimos professores arriscavam uma atividade mais lúdica, mãos na massa. Mas depois da primeira faculdade que eu entrei, ela era 100% mãos na massa. E foi lá que eu aprendi como eu aprendia. E entrei em contato com isso. E falei, poxa, a faculdade é tão genial, é tão deliciosa, eu não queria ir embora de lá. Por que que a escola não pode ser assim? Por que que tem esse gap ali de achar que a criança, em algum momento, tem que parar de desenhar? O desenho é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Por que que o guache some da sala de aula quando a gente entra no Fundo 1? No Fundo 2, então, nossa, não tem nem canetinha, não tem aula de artes, não tem aula de música, como se isso fosse descartável. Não é descartável. É tão importante quanto a tabuada, a equação de segundo grau, e saber sobre as guerras. É do ser humano. É um jeito de aprender, é um jeito de se expressar, de se comunicar. Então, eu acho que o que me faz continuar a querer aprender mais e trazer para dentro da escola, eu acho que a minha bandeira é o encantamento do começo ao fim. O adulto também pode se encantar com a educação. Eu não quero nunca parar de aprender, assim, é para sempre, é para o fim da vida. E é maravilhoso, assim. E eu acho que é isso que me faz continuar. Eu quero que as pessoas também se apaixonem por isso. Eu quero que a escola seja o lugar que as pessoas vão, entram sorrindo e saem sorrindo. Tem que ser gostoso. Aprender é maravilhoso. Por que que os nossos jovens acham um saco? Não pode ser um saco. Tem que ser maravilhoso. Pode ser desafiador, pode ser complexo, pode ser quase, né, uma história que você está tentando ali descobrir, mas você tem que olhar para isso nesse lugar, né? Onde é que eu quero chegar? O que que é que eu estou fazendo por mim? Qual é a minha responsabilidade? Eu acho que é por isso que esse podcast começa a nascer, assim, sabe? Para a gente conseguir falar dessas coisas, né? Olhando para essas expertises das pessoas que fazem o que estão falando, como é que a gente traz isso à tona? Então, queria te agradecer muito por contar aqui para gente um pouquinho, né, de como é que você faz isso, de como é que você pensa isso. Te ouvir falar dá a certeza de que é de fato, né? Você também é uma encantada pela educação, gosta de fazer, quer estar com a mão na massa mesmo. Então, muito, muito obrigada por ter cedido o seu tempo aqui. E eu espero que as pessoas te ouçam e fiquem tão assim, com vontade de ir ali na cozinha pegar uns botões e uns potinhos para fazer alguma coisa, como eu fico sempre quando converso com você. Muito bom, eu espero que a gente está terminando aqui. Vou retomar o que eu disse lá no começo, quando a gente começou a falar de Tinker, né? Então, da Tinkerbell, espero que eu tenha conseguido jogar em um pozinho mágico em quem ouviu e que já comece a juntar então os potinhos e os botões, pensando como vai fazer uma atividade Tinkering na sua aula de matemática, na sua aula sobre geografia. Já vou deixando assim umas pílulas de curiosidade. Dá para fazer muita coisa e espero ter contribuído aí para esses professores chegarem no se sentirem mais encantados, porque é isso, a prática, o dia a dia é árduo, é difícil, mas se ele for mais leve,
mais lúdico, eu acho que dá para fazer muita coisa boa. Acho não, tenho certeza. Obrigada, Cíntia, obrigada por esse espaço. Eu amei e espero que as pessoas amem também. Vão amar, com certeza. Então, pessoal, todas as referências que a Fanny trouxe vão estar na descrição do podcast. Essa conversa paralela não termina aqui, ela dá uma silenciadinha até o próximo episódio. Até mais!